galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, comportamento, empreendedorismo. Eu sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje o tema é o dia a dia do empreendedor. Inteligência emocional, comportamento, gestão das emoções. Quando a gente tenta performar os nossos negócios, esse é um ingrediente essencial para esse bolo crescer, para ele ficar muito bom e para os nossos negócios performarem também. Para falar desse tema com a gente, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo tempo, pela energia, pela sua agenda. Aqui no Papo Empreendedor a gente tem uma tradição. Quem se apresenta é o nosso convidado. Então sinta-se em casa, fica à vontade, conta para nossa galera quem é o Rodrigo, aquilo que você faz e também um pouquinho da sua história e como que você chegou nesse momento da sua carreira, da sua profissão. Vamos lá. Seja bem-vinda. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado a você que está nos assistindo aí. Para mim é uma honra poder compartilhar a minha experiência com empreendedores, que eu sou um também, há 26 anos, né? E meu público que eu pego basicamente são empreendedores e grandes empresários que sofrem o maior estresse emocional, porque tem grandes responsabilidades, grandes decisões e, portanto, o seu emocional é o primeiro a ser exigido. Mas, qual que é a minha história, né? Há 26 anos eu estou nesse universo, amo esse universo invisível das emoções humanas, mas que define completamente os nossos resultados, define nossas decisões, define nossos relacionamentos e, principalmente, define os nossos lucros, no caso do empreendedorismo, né? Porque empresa, basicamente, são processos e pessoas. Ou seja, pessoas eu não diria que são 50%, eu diria que são 70% do resultado de uma empresa, porque por mais que a IA está aí, né, trabalhando cada vez mais para a gente, ainda são pessoas servindo pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com máquinas, com robôs, né? Então, meu universo nesses 26 anos já foram mais de 200 mil pessoas que passaram por mim, entre treinamentos, palestras, imersões, workshops, dentro e fora de empresas. E, na verdade, eu encontro sempre uma mesma dor dos empreendedores, né? Rodrigo, como que eu lido com as minhas emoções? Porque eu não consigo nem lidar com as minhas direito, não tenho tempo para lidar com essas emoções. E como que eu lido com as emoções dos meus colaboradores também, né? Porque são pessoas diferentes. E aí eu digo que o ambiente de uma empresa é como se fosse a continuidade, como se fosse, não, é a continuidade daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa, da nossa família. Ou seja, a empresa é uma família. Querendo ou não, tendo uma cultura mais dura, mais bruta, mas ainda assim é uma família. E aquilo que nós aprendemos ou vivemos lá atrás da nossa família, inevitavelmente, nós trazemos para dentro das nossas empresas. E aí os grandes problemas que acontecem, os grandes mimimis, né? Eu falo para quem me ouve que o problema de mimimi de empresa é M de mãe e I de pai. Boa. Todos os problemas que a gente viu lá atrás um dia com mãe e pai, por mais que a gente já tenha 50, 60 anos, que não é esse público, 40, 30, não importa, você traz esse aprendizado, essa interpretação de como a gente viu lá atrás, você traz para dentro da empresa. E também existe esse movimento da nossa criança interior reverberando nossos comportamentos em algum momento no nosso dia a dia, né? E essa criança é o que aprendeu com pai e mãe. Sim. Exatamente essa criança, né, que dizem criança interior, não importa, inconsciente, emocional, cada um dá um nome. É essa criança que nos sabota, que nos boicota, que nos afasta. E, Rodrigo, alguns dias, alguma médica, cliente, me disse assim: Felipe, eu sou uma ótima médica. Eu sei fazer muito bem meus procedimentos, as minhas coisas. Que área que ela é? Ela atua numa área meio generalista, meio na estética. E ela me trouxe a questão. Só que tô frustrada porque a performance do meu negócio não depende só de mim. Não. Depende do meu time. E aí, Rodrigo, eu queria já trazer uma pergunta. Como que o empreendedor se prepara para esse momento onde ele é líder? E aí, quando falo empreendedor, não estou falando somente o gestor do seu próprio negócio, mas quem assume uma posição de liderança. Diretor, gerência. Como que ele se prepara para ele sair da posição de performar com base nos seus próprios resultados e passar a performar no resultado de terceiros? Eu trago essa questão por experiência própria, né? Eu sou um cara, lá quando eu faço disco, eu sou dominante, né? Eu sou muito movido por resultado, por entrega, por processos. E determinada demanda é muito mais simples para o Felipe
sentar na frente do computador, três telas e tacar o pau, do que eu fazer um time performar. Isso acontece nos dias. A gente não resolve esse problema de forma definitiva, na minha visão. Como que você vê esse movimento do empreendedor, do líder, se preparando para ele performar nas suas emoções e também nas emoções dos liderados? Perfeita pergunta. Na verdade, um processo de crescimento dentro de uma empresa, de um cara que era braço, executor, para ele virar cabeça, é o mesmo processo de amadurecimento dentro de casa, né? Dentro da nossa família. Do mesmo jeito que a gente precisa sair de casa para crescer, para amadurecer emocionalmente, né? Porque ninguém vira adulto perto de mãe e pai. Ninguém cresce e se fortalece perto de mãe e pai, porque perto de mãe e pai a gente é criança. Eu, com 47 anos, até hoje, se põe perto de pai e mãe, já liga alguns botõezinhos em mim que acessa aquela criança, né? Então, da mesma forma, para o líder crescer também dentro de uma empresa, se tornar líder e não mais liderado, pai e mãe e não mais filho, ele precisa amadurecer emocionalmente. Ele precisa querer sair do papel, falo de flecha, de ir lá e ele chegar e atingir o alvo, e ele começar a virar o arco que lança as pessoas, que faz as pessoas chegarem aonde elas querem. E aí precisa de um amadurecimento muito grande, porque executar, você não precisa se relacionar com ninguém, você não precisa ensinar nada. Você vai lá e faz, você pode ficar no seu mundinho, fazendo as coisas do jeito que você quer, do jeito que dá certo para você. Agora, alcançar resultado com um time, você precisa entrar dentro de cada um do time, entre aspas, conhecer cada um dentro do seu time para saber como cada um funciona melhor. O melhor de cada um, como eu extraio o melhor daquela pessoa para que ela execute melhor para ela e para o time. Só que para isso eu preciso investir tempo nas pessoas. E a gente quer fazer, sabe, do mesmo jeito que eu trato o Felipe, eu trato o João, eu trato a Maria, e não é assim. O ser humano não é assim. É a chave, investir tempo em pessoas. As pessoas, elas não vão estar prontas no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro ano, necessariamente para uma posição. Como nós não tivemos, né, Felipe? Quanto tempo a gente gastou para aprender a andar e falar? Sim. E, Rodrigo, você atuando aí, né, com o empreendedor de forma direta, o que você tem feito para incentivar esse empreendedor? Porque eu já tive nessa posição também. Hoje eu confesso que sofro muito menos para liderar pessoas do que sofri lá atrás, né? Sou contador de formação e na faculdade eu aprendi balanço patrimonial, DRE normativa. Só. Um básico ainda, o básico. Eu não aprendi gestão, eu não aprendi liderança, eu não aprendi comportamento, não aprendi desenvolvimento pessoal. Então isso foi com os perrengues que a gente foi aprendendo, treinamento, e a gente foi se especializando. Sim. O que você tem incentivado ou motivado esse empreendedor que está nesse momento daquela ansiedade, que o time não performa, ele acaba sendo um bombeiro apagando incêndio daquilo que está acontecendo na operação, e aí ele fala, putz, mas se eu dedico tempo para treinar a equipe, e o que eu faço com a operação? Esse momento acho que meio que mistura ansiedade, desespero, angústia. Como que você entra nesse momento no empreendedor e fala, Felipe, ó, vai por aqui, Rodrigo, vai por ali? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender uma coisa, que tem uma frase que eu até uso em todos os treinamentos que eu dou dentro de empresa, que é: emoções movem pessoas e pessoas geram resultados. Né? Ou seja, são as emoções que fazem o Felipe levantar da cama dele, tomar café, sair para trabalhar, fazer o podcast, trabalhar como contador, como empreendedor. Se você não sentir nada, tanto de bom como de ruim, você não sai do lugar. Até a palavra emoção, ela deriva do latim emovere. Não sei se a maioria quem está nos acompanhando tem a cultura, né, de pesquisar. Eu adoro pesquisar a origem das palavras, a etimologia. E a origem da palavra emoção vem do latim emovere, onde e vem de externo. E movere vem de movimento. Ou seja, é aquilo que eu sinto que me faz movimentar ou me faz parar. Agora, imagina se eu não ganho tempo, não é gasto, eu ganho tempo. Conhecendo as pessoas, me conectando com as pessoas, entendendo quais são os anseios, os desejos, os medos dessa pessoa, como é que eu vou me conectar com ela? Como é que eu vou saber que emoção eu preciso gerar naquela pessoa? Porque, exemplo, tem pessoas do seu time que são movidas basicamente por desafios. Adoram quando você dá um desafio para uau! Tem pessoas que são movidas basicamente pela segurança. Né? Tem pessoas que morrem de medo, tem pessoas que são mais afoitas, tem pessoas que adoram ser elogiadas
frente à sua equipe. Tem pessoas que morrem de vergonha. E tudo isso vem da onde? Vem de uma história que, conforme você vai conhecendo a pessoa, o mais importante dos empresários que estão nos acompanhando é conhecer a história de vida dessa pessoa. Quem é ele? Quem é ela? O que ela mais gostava quando era criança? O que ela não gostava? O que dava medo? O que deixava ela feliz? Quais eram os momentos mais simples que ela se sentia em casa, que ela se sentia em paz, que ela sentia que aquilo fazia sentido para ela? E aquilo é um fractal, um pedacinho de como ela funciona. E se eu entendo como uma pessoa funciona assim, eu entendo como ela funciona assim, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. Sim. E aí eu ajudo como líder essa pessoa executar o que ela precisa executar dentro do perfil de mundo, do padrão, da leitura de mundo dela. E não igual todo mundo. Esse ponto que você trouxe de entender as motivações, né? Quando a gente começou a contratar e desenvolver o time, olhando para testes comportamentais, embora existam diversas, né, teorias, se o teste tem base científica, não tem, mas acho que a testagem ela é muito, muito válida para o empreendedorismo, né? Quando a gente começou a utilizar, a gente hoje utiliza lá na Advice o BFP e o DISC, o processo de gerir e de desenvolver o talento ficou muito mais simples, é muito um pleonasmo, né? Mas simples no empreendedorismo não existe. Mas tornou mais leve o processo. Sim. Então eu entendo aquela pessoa que de repente ela tem um perfil mais dominante, o desafio vai ser bom para ela. Mas a pessoa que tem um perfil mais sensato, consciente, não vai ser tão motivador para ela o desafio. Então tem outro estímulo que vai fazer com que ela haja, né? Então isso ficou mais fácil o processo de gestão de pessoas, né? Entenda, assim, é importante todos aí entenderem, uma empresa de uma corporação. Sim. Por que corporação? É um corpo. Foi incorporado ali pessoas para gerar, de fato, um corpo, um instrumento que gera determinados resultados para a sociedade. E esse corpo, ele é feito de órgãos. Esses órgãos são setores. Esses setores, órgãos, são feitos de células. Essas células são as pessoas. E cada célula ali dentro daquele órgão tem um papel que precisa funcionar perfeitamente, sendo liderado ali pelo seu líder, sendo conduzido pelo seu líder, precisa executar determinados papéis para que aquele órgão primeiro funcione muito bem, para que aquele órgão se conecte com outros órgãos, setores da empresa, para que aí sim esses órgãos unidos formem um corpo e esse corpo entregue tudo o que precisa entregar. Sim. Agora, imagina se uma célula, e isso acontece muito em empresa, né? Começa a brigar o departamento de vendas com o departamento de marketing. Não, eu gero lead. Ele não vendeu. Não, olha, eu vendi. Eles não estão trazendo lead. Ou venda, vendeu e o departamento de logística, cara, não consigo entregar. Começa a haver um verdadeiro câncer dentro de uma empresa. Mas por brigas internas, por não conhecer, por não conectar. Então não é só os líderes que têm os papéis, não só de conectar as pessoas do seu time. Mas com os outros times. Com os outros, porque é um corpo. Não adianta, precisa fazer reunião de times, precisa sair juntos, vamos entender os times como funcionam juntos, porque é uma corporação. Sim. Não é uma pessoa ou um setor. Rodrigo, queria trazer uma questão para você. Quando a gente fala de emoção, né, e principalmente o empresário da década de 90, tinha uma tendência a não querer reconhecer suas emoções, né? E quando a gente avança no processo de desenvolvimento pessoal, a gente entende o quanto é libertador você falar... Não, nesse momento eu estou com raiva. Eu tenho. Nesse momento eu estou com medo, enfim, eu reconhecer as emoções. E eu vi um post de alguém que fala sobre neurociência recentemente no Instagram, falando de como nós, principalmente na infância e na juventude, temos uma tendência a privar, né, as crianças e adolescentes de emoções negativas. E que isso tem um prejuízo até numa questão cerebral. Como que você vê esse processo do empresário que às vezes ele quer se omitir das informações, das emoções dele, primeiramente? Que ele não reconhece que ele tá com medo, que ele não reconhece que ele tá com raiva naquele momento, né? Tá ansioso. Eu gosto da teoria lá do Pichon Rivière, né? Que ele fala do dual, que você tem amor e tem ódio ao mesmo tempo, que você vai... O universo é dual. Sim. Como que você vê esse movimento do empreendedor que acho que poucos ainda possui essa resistência a olhar para si, né? Ou tem, não sei se é uma visão minha, mas queria olhar que você trouxesse esse ponto para nós. Vamos lá, Felipe. Infelizmente, cara, eu gostaria de te falar que é o que você vive, mas não é, cara. Eu vivo dentro de várias empresas desde a década de... Não 90, porque eu comecei em 98, desde 2000, vai.
E os líderes e grandes empresários ainda resistem à maioria. São poucos ainda que mostram sua vulnerabilidade, que mostram suas emoções e que, portanto, dão espaço também para que o seu time demonstre, porque é igual pai e mãe. Se pai e mãe não chora, filho não chora. Se pai e mãe sente raiva, estressa, bate na mesa, grita, sai falando, xingando, filho também faz a mesma coisa. Então, os líderes, eles têm que ter consciência que o papel deles é ser espelhos. São referências. E se ele como referência, ou ela como referência, não está fazendo aquilo que precisa ser feito, ou seja, declarar, sim, eu estou com medo, sim, eu estou com raiva, sim, poxa, eu estou feliz. Declarar, e quantos líderes escondem até coisa do tipo, poxa, eu adorei o trabalho que o Felipe fez, cara, eu quero lá dar parabéns para ele, mas não vou. Porque, ele pode se sentir demais, daqui a pouco começa a querer pedir aumento, daqui a pouco acho que é insubstituível. Então, até esse processo de elogiar, de trazer coisas positivas, ainda é um desafio para a liderança. Ainda. Em 2024, nesse momento estamos gravando, ainda é um desafio. Eles ainda não... Até porque, Felipe, e eu entendo isso aqui, não é uma crítica aos líderes, pelo contrário, é uma constatação e é o público que eu mais ajudo porque tem essa dor. Esses líderes nunca aprenderam dos seus pais como lidar com as emoções. Nós não tivemos isso em casa, não tivemos isso na escola, não tivemos isso dentro das empresas, não temos até hoje. Não temos isso na faculdade, numa pós-graduação, num MBA. Não temos. A gente teve um insight recentemente, Rodrigo, que ainda tá piscando aqui no meu cérebro, né? A gente tem uma rotina na empresa de fazer regular feedback, né? E a gente faz anotação 100% dos feedbacks. Então, o Rodrigo falou isso, ele tá se sentindo assim, assado. E a gente tem esse histórico digital de janeiro de 21 em diante, né? E aí, recentemente, eu falei, vou utilizar a inteligência artificial para analisar esses feedbacks. O que mudou, o que cresceu. E aí, no resumo da ópera, o chat trouxe uma necessidade ainda de intensificar e padronizar ações, treinamentos de comunicação não violenta. Ainda que a gente tenha um treinamento de CNV no onboarding, que a gente tenha manual de CNV, ainda é uma demanda. Isso. E aí, esse é um ponto muito interessante, que às vezes as pessoas não entendem o conceito de CNV, né? Eu acho que o livrinho lá do Marshall é tão rápido e tão fácil de ler que todo mundo precisaria ler aquele livro. Eu vou te explicar. Estratégias de comunicação não violenta, eu acho que resolve quase que 90% dos problemas de conflito no dia a dia, né? Às vezes não é inventar roda, né? Não. Mas queria trazer esse tema pra gente conversar. Feliz você trouxe esse tema, Felipe. Adoro Marshall, adoro CNV. Externamente é isso mesmo, nós precisamos ter uma forma, eu não digo nem não violenta, uma forma pacífica, mais amorosa, mais conectada, mais empática. Que é diferente de permissividade. Isso, completamente diferente. Até porque você pode estabelecer limite no amor, né? Só que a gente tem que pensar que a comunicação, a palavra essa que a gente está usando aqui agora, para todos ouvirem, é só o veículo. Só que o que preenche esse veículo são as nossas emoções. Então imagine se uma pessoa que saiu de casa porque brigou com a esposa, com o marido, que o filho está nas drogas, que o filho agrediu, que o filho isso, que o marido aquilo, que a esposa aquilo, ou a mãe está doente, sei lá, qualquer problema que ela está vivendo. E muitas vezes ela não pode falar dentro da empresa que ela está vivendo esse problema. Ou independente se ela está vivendo problema nenhum. Ela tem dores da sua história. Todos nós temos. Inclusive aqueles, tem gente que fala, mas quem tem dinheiro, quem tem poder, são os piores problemas que eu pego nesses últimos 26 anos, mais de 200 mil pessoas, são pessoas que têm muito dinheiro e muito poder. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, tem até o vídeo dela no nosso canal, não vou falar nome para ser ético, mas ela era uma pessoa filha de um bilionário espanhol / brasileiro, né? E essa menina era obesa, né? Extremamente feliz, depressiva, porque na verdade ela foi relegada a sua vida para os seus pais, né? Aliás, para os funcionários. Então ela foi criada por funcionário, por babá, por motorista, por segurança, menos o pai e a mãe.
Então imagina o vazio que isso fica dentro dela. Só fazendo um parênteses, só para quem, não tem, não. Então tem problema, todos nós temos. Tem uma história de dor, de problema, vivemos dificuldades, nossos pais são humanos, erraram. Então imagina tudo isso, como posso dizer, esse caldeirão de emoção, de aprendizado, de interpretações distorcidas. Imagina tudo isso quando ela sofre pressão dentro do trabalho, dentro da família. Por mais que eu sei com a CNV, comunicação não violenta, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei que fala, querido, não faz isso. Só que aquele querido já sai querido. Porque você já está no seu limite em algum momento já também, né? Então percebe, ela está usando querido. Por favor, por favor. Só que nós humanos não lemos a palavra. Sim. Nós lemos o que está por trás, o invisível da palavra. Percebe? Eu falo que as coisas que movem o ser humano, todas elas são invisíveis. É amor, é o ar, o oxigênio, é propósito de vida, valores. Tudo que move o ser humano é invisível. E a gente não cuida desse universo invisível, desse mundo invisível. Então percebe que não vai adiantar o CNV apenas solitário. Ele é como se fosse um band-aid. Ele não vai curar. Vai cobrir a ferida. Mas vai só cobrir. A ferida está lá de baixo. E aí você traz um ponto legal, Rodrigo, que às vezes o empresário ele acha que isso é uma bala de prata, né? E não tem. E não tem. Não tem. Ninguém tem, Felipe. E não é só uma solução que vai resolver todos os nossos problemas. Não é, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos gravando aqui no G4, você fez o G4, tem outros grupos de empresários que eu faço parte ao longo de todos esses anos. Para ver quantos desses grupos trabalham esse mundo invisível, emocional. Trabalham lindamente a parte estratégica, processual, estratégia de marketing, de vendas, de empreendedorismo. Lindo. Mas percebe que até esses grandes grupos do Brasil ainda não olharam, não perceberam. Cara, eu preciso olhar para o mundo invisível. E, Rodrigo, como que, quando a gente fala de gerir as emoções, gestão de pessoas, a gente vive, né, aí no mundo do recrutamento e seleção e do recursos humanos, um grande desafio, né? A gente tem as dificuldades intergeracionais, né? Geração X, Y, Z e aí vai. Que é extremamente complexo, né? Eu não vou falar que é errado ou certo, que é difícil, mas é complexo de você conseguir lidar com, gerenciar essa troca intergeracional. E a gente também existe um movimento de... não sei se uma linha muito tênue, onde a gestão de pessoas acaba se agregando a uma geração, a um público de colaboradores também que acham que o mundo é cor-de-rosa e que pula unicórnios na janela, né? Eu li, acho que em alguma revista de CX recentemente, que as pessoas preferem um ambiente felizes do que ser bem remuneradas. Ok, beleza, a gente vai preferir um ambiente feliz, mas a gente não tá feliz todos os dias, a todos os momentos. Não. Como que o líder se prepara para um público de time que não consegue lidar com frustração, com cobrança, com gerenciamento de emoções? Obviamente, né, que é o desenvolvimento, olhar, conhecer a história da pessoa, mas você vê esse movimento ou uma percepção do Felipe, ou é isso mesmo que está acontecendo no mercado? As pessoas estão fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, Felipe. Dentro das famílias, os pais estou dizendo da minha geração, hein? Sim. Né? Eu falo que é uma das piores gerações de pais, essa da minha geração. E pior, tentando fazer o melhor, tentando dar tudo aquilo que nós não recebemos. Os pais foram lá e deram tudo para os seus filhos. Tiraram todas as suas frustrações. Tentaram gerar apenas um mundo de unicórnios pulando a janela, um mundo de poliana, tudo lindo. Só que a vida real não é assim. A vida real é dual. Dual tem pressão e tem coisa boa. Tem lucro, resultado, mas também tem trabalho. E trabalhar dá trabalho. Dá trabalho, tem líder, tem encheção de saco, tem pessoas diferentes, tem um monte de coisa. E é isso que dá graça, dá o tempero. Então imagina, a gente dá o Ctrl-C aqui, nessa infância e adolescência que eles tiveram, que tudo era lindo, maravilhoso, a mãe botava a almofada para o filho não bater a cabeça na parede, porque não pode, meu filho não pode se frustrar. O filho pedia um PS5, ela dava um PS7, né? Pedia um celular, ela dava 2, ela e ele, né? Os pais. Então imagina quando você traz isso para dentro de uma empresa.
que ele quer continuar a mesma coisa que eu recebi aqui, cara. Quem é você? Para não dar a mesma coisa que meus pais me deram. Só um mundo feliz. Só coisa boa. Não dá. Então, o que os líderes precisam fazer hoje? Precisam dar uma dose de verdade. No amor, precisa conversar, chamar individualmente. É um trabalho mais árduo. Temos um grande desafio como líderes. Inclusive, eu estou nesse desafio porque eu sou líder de uma empresa. A gente não está pronto, né? Não, As pessoas acham que a gente está pronto, né? Não, lógico que não. Estamos num processo eterno de formação, de preparação, de conhecimento, aí vai. Então, é um desafio constante de você chamar individualmente cada pessoa e começar a trazer a verdade para essa pessoa. Já dizia Jesus lá atrás, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. A verdade em que nível? Falar, olha, eu não sei como foi a sua vida, mas, cara, aqui dentro da empresa nós temos resultados, temos essa qualidade A, B, C, mas nós também temos que esse A, B, C entregáveis. E nesses entregáveis tem pressão, tem problema, tem dificuldade. As coisas não são do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero também como líder. As coisas são do jeito que a gente vai achar um meio termo para todo mundo caminhar na mesma direção e, se Deus quiser, na direção certa. Sim. Essa questão de trazer a realidade, lembrei de um case interessante. Tem minhas sobrinhas de 7 e 9 queria ir lá no escritório para trabalhar um dia com o tio. Ah, beleza, levei e tal. Aí, cheguei no escritório, peguei uma caixa de rascunhos, de resmas, acho que devia ter umas 5, 6 resmas de questões que eram rascunhos e tal, para descarte. Eu falei, olha, agora vocês vão pegar, vão tirar todos os grampos, vão cortar em 4, retinho, na guilhotina, vão juntar, vão passar a cola para fazer bloco de anotação pra gente reciclar essas folhas, não jogar no lixo e tal, e usar de rascunho no dia a dia. A gente já tava no processo de redução de consumo de papel, né? Ficaram lá, fizeram a atividade. E aí perguntei pra minha mãe, falei, e aí, as meninas falaram o que acharam? Ah, elas não gostaram, disse que é muito chato. Cara... Que o tio passou um serviço muito chato pra elas fazerem. Cara... Eu falei, que bom, deu certo, que essa era a intenção. Que coisa. Porque não são só atividades legais que a gente faz no nosso dia a dia. Não, lógico que não. Lógico que não. E, Rodrigo, puxando esse gancho, né? Até falando um pouco de infância, a gente tá no hype aí do Divertidamente. Divertidamente 2. Como que você vê um filme infantil, né? Que tá reverberando aí no público adulto também. E muitos adultos se reconhecendo. Se vestindo. Entrando no personagem. Como que você vê o impacto de algo que é do entretenimento, né? Da diversão para a sociedade? Porque é um dos temas mais hypados no Twitter também, inclusive, né? Bom, primeiro fico feliz de um lado que estão trazendo um tema invisível, que são as emoções, deram um jeito de tangibilizar, de materializar as emoções, né? Só que, por outro lado, eu até postei falando sobre esse filme, né? Da minha opinião sobre o Divertidamente 2, que eles focaram exclusivamente nas emoções mais duras que o ser humano tem. Mais difíceis, mais negativas, vamos colocar assim, né? Que eles trouxeram agora o tédio, a ansiedade, a vergonha e a inveja. Eu falei, caraca, 4, nenhum tem qualidades do ser humano. Então, entenda que antes já tinha o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Legal, emoções básicas, só que trouxeram 4. Entre as 4, nenhuma delas positiva. E mais do que tudo, a principal de todas, que eu falo que é a mãe de todas as emoções, Felipe, que é o amor. Sim. O amor, ele só existe em todas as outras emoções. Eu falo que existe um ciclo das emoções que eu entendo como emoção, começa tudo no amor. Nós nascemos no amor ou na busca do amor. Nossos pais tiveram a relação que nos tiveram em busca do amor. Ou, se amando, tiveram a relação. Nasceu a gente. E aí começamos a ver as primeiras emoções, como medo, problema da mãe, do pai, problema financeiro, muito filho, primeiro filho. Começamos a ver o medo. Esse medo se transforma em raiva. Conforme o tempo vai passando, a raiva se transforma em tristeza. Ou seja, não existe tristeza sem raiva e sem medo. Não existe raiva sem medo. Não existe tristeza, raiva e medo sem amor. E quando eu consigo superar essa tristeza, botar para fora, isso é o ciclo também do luto, aí sim eu alcanço a tão buscada alegria, felicidade.
E aí eu vivo esse ciclo. E a alegria e a felicidade me coloca de novo em contato com o amor. Então o ideal, né, ter inteligência emocional, falo em todas as formações, imersões que eu dou, é nós sabermos entrar e sair em todas essas emoções. E não achar que a gente só vai ficar no amor e na alegria. Não. É viver o amor, o medo, a raiva, a tristeza e aí a alegria. Até porque o que é alegria se tudo é alegria? Percebe que nós estamos num mundo dual. Portanto, eu preciso do preto para definir o branco. Sim. Porque se tudo é preto, o que é preto? Se tudo é branco, o que é branco? Meio que a lógica do cisne negro, né? Você não tem referência. Você não tem referência. Você precisa do oposto para agora eu sei o que é isso. Aonde começa o preto, onde termina o preto, começa o branco. Então, assim é na nossa vida. Então, infelizmente, eu falo que o amor virou Voldemort do Harry Potter, né? Aquele que não pode ser dito. Ninguém fala dentro de uma empresa ou dentro de uma casa, eu quero ser amado. Eu quero amar. Porque as pessoas acham que a fala eu quero ser amado é uma fragilidade, né? Eu indico muito para os meus clientes e amigos A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Acho que lindo, é um livro libertador, lindo, né? Lindo. A questão da vulnerabilidade, você entender que, por exemplo, que o perfeccionismo não é uma qualidade, né? E sim é uma fuga de vulnerabilidade. Mas o perfeccionismo nada mais é do que a busca por ser aceito. Sim. Pertencimento. Porque você quer fazer tudo perfeitinho para as pessoas falarem, nossa, como que você é lindo, ai, que bonitinho, Felipe, ai, como você é inteligente, como você é capaz. No fundo, o perfeccionista está atrás do amor, do reconhecimento. Sim. Do elogio. E o que será que falta, né, pra gente, enquanto sociedade, enquanto ser humano, ter a coragem de falar, não, olha, eu preciso ser amado, eu quero amar, né? E fugir desse medo, dessa confusão com uma eventual carência ou como se estivesse se humilhando. Eu posso estar totalmente equivocada, mas às vezes eu tenho a sensação que a gente quer a todo momento estar extremamente empoderado, e aí o empoderado, que acaba virando um orgulho, e que daqui a pouco você está num pedestal sozinho e aqui a gente fala palavrão, se fudeu, ficou sem ninguém por perto. Então... O pior de tudo é quando são as mulheres, né? Sim. Empoderadas, eu brinco. Aí é o pior de tudo. Porque hoje eu falo que a doença que mais mata a mulher qual que é? Não sei. Câncer de mama ou de útero. 2 órgãos que definem a mulher como mulher. A fuga da energia feminina, né? E percebe a fuga da energia feminina não só da mulher como nós homens? Sim. Porque essa vulnerabilidade, ou o mundo emocional invisível, também é nosso mundo feminino. Sim. E às vezes as pessoas falam, não, mas como assim eu tenho energia feminina? Todos nós temos. E como as mulheres têm a energia masculina. Sim. Só que o mundo inteiro, ele está desequilibrado para a energia masculina. Tudo que tem valor é masculino, percebe? São os bens materiais, são as conquistas externas, são o carro, a bolsa, são o poder, a pessoa empoderada, a glória, a coragem, uau! Mas as coisas são mais femininas, sutis, não tem preço, não tem valor na sociedade que a gente criou. Até porque a gente só consegue precificar essas coisas externas. Sim. Aí eu preciso desenvolver aqui, ou melhor, dar valor para isso, porque é isso que vai movimentar o mercado. É o vazio emocional invisível desse mundo invisível que movimenta a busca por querer cada vez mais, querer ser milionário, bilionário, querer o melhor carro, o próximo carro, a próxima bolsa, a próxima viagem, o próximo bilhão, o próximo... Sempre o próximo, sempre o próximo. Até quando? E aí vai dando aquela ansiedade tremenda, né? Até quando? Rodrigo, diversos estudos já mostram, mas como é eficiente, não sei se você concorda, um time de liderança equilibrado entre energia masculina e feminina. E aí não estou falando só entre homens e mulheres, mas em questão... A energia. Porque não adianta eu ter um time de líderes só mulheres totalmente desequilibradas, com energia masculina total e não vai funcionar. E esse equilíbrio num time de liderança, ele é eficiente, né? Pensa que o mundo funciona com leis. Sim. E a mesma lei que funciona no universo funciona no ser humano, funciona numa empresa. O universo, basicamente, ele existe por equilíbrio. Se desequilibrar o universo como um todo, entra em colapso. Né? Então, imagina, o átomo é assim, né? É o equilíbrio. De caos, né? Também. É o equilíbrio entre o positivo interno e o negativo externo. Mas percebe que é o negativo que envolve, que dá forma, que dá perenidade.
Por isso que a gente está num mundo tão volátil, tão tecnológico. Porque esse mundo volátil, tecnológico, é um mundo racional. É um mundo desenvolvido pelo cérebro, criado pelo cérebro. O mundo do coração é um mundo que mantém as coisas. Eu dou um exemplo muito claro. Você vê aquela avó que unia toda a família, que ia você, seus primos, os tios, né, os filhos todos. Aí essa avó morre. A família desaparece. Porque somente a energia feminina tem esse poder de manter as coisas. A energia masculina é o próximo, o próximo é o próximo, é o próximo. A energia masculina é o espermatozoide. Sim. Ele ali fecundou, ótimo, não fecundou, próximo. É o óvulo que mantém ali 9 meses. É a energia feminina que mantém. Sim. Rodrigo, nesses 26 anos, seu cérebro ganhou uma neuroplasticidade tremenda. Se você pudesse hoje tomar um café com o Rodrigo de 26 anos atrás... Nossa. Se tivesse aqui a partícula PIN dos Vingadores para voltar lá e tomar um café com o Rodrigo de 26 anos atrás, daria algum conselho para ele? Sim, cara. O que eu falaria para esse Rodrigo? Que ele pudesse não, que ele estava livre para fazer tudo aquilo que ele quer da vida dele. E no momento em que ele quer, para ele curtir, para ele trazer para o mundo aquilo que ele veio trazer, do que parte da alma dele, do espírito dele. Porque por muito tempo eu passei tentando também, eu sou humano, né? Tentando agradar as pessoas. Tentando trazer o que as pessoas queriam ouvir. O que as pessoas queriam saber. Hoje já não. Hoje, cara, o que é importante para o Rodrigo? O que meu espírito quer trazer para ajudar o Felipe, o João, a Maria que está nos assistindo? Né? Então, eu diria para ele, cara, segue seu espírito. Muito bom. Segue seu espírito. E, Rodrigo, no dia a dia, né, da nossa vida, eu gosto da analogia que a gente sempre precisa de um farol guiando a gente para navegação, né? Uma bússola. Tem algum mantra, alguma frase que é o seu farol para navegação na sua rotina? Tem vários. Adoro, cara. Eu sou um cara que... E são frases baixadas, assim, do nada, da minha experiência, do meu dia a dia, vendo pessoas também vivendo, né? Uma que eu uso muito é que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Né? Até tem essa pulseira eu uso, né? E aqui tem uma resposta, né? Que aliás, tem outra frase aqui que tem uma resposta, que é quanto tempo você tem? E aí tem a resposta nessa pulseira, que é quem vive o Lotus, né, que é um treinamento que eu dou, que eles ganham. Tem agora. Então eu ando com essa pulseira muito mais para lembrar, cara, só tem agora. Ou eu falo agora, ou eu faço agora, ou eu resolvo agora, ou vivo agora, ou quando eu vou fazer. O agora é algo muito poderoso, né? A gente fica esperando depois, o amanhã, pô, não existe amanhã. Quando? Então, quantos estão nos ouvindo aqui? Tá esperando o melhor momento para falar com o chefe? Para trazer uma ideia para sua empresa? Quantos estão esperando para pedir perdão para alguém que ela ama? Só que não, foi ela que me prejudicou, então deixa ela vir. E o tempo é muito efêmero, né? Muito. Agora, por exemplo, agora, acabou. Sim. Agora, acabou. Então, cada vez que a gente fala agora, acabou. E a gente vive, Felipe, como se a gente fosse eterno. Como se a gente nunca fosse morrer. Exatamente. E a gente morre sem nunca ter vivido absolutamente nada ou quase nada. E a gente, por mais que você viva 100 anos, 100 anos é um piscar de olhos para a eternidade. Sim. É muito rápido, cara. Eu lembro quando eu tinha 20 anos. Você sabe quantos anos? Tô com 29. 29. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu tinha 29 anos. Tava tendo quase o meu primeiro filho. Eu achava as pessoas com 30 anos velhas, né? Eu também. As pessoas são novas com 30, 40 com 25 anos. eu achava velho. Achava 25 velho. Eu falei, nossa, 25 anos tiozão. Hoje eu tô 47, vou até meus 100 anos e tô bem, muito melhor com 20. Sim. Porque hoje eu cuido também. Sim. Mas não só do meu corpo. Eu cuido principalmente da minha mente, do meu coração. Legal. Principalmente. Rodrigo, a gente caminha para o final desse papo, a gente ficaria horas aqui conversando. Um dia inteiro. Quando você está reunido com os amigos, com a família, com seus colegas e surge a palavra empreendedorismo, negócios, fora a emoção, Sim, obviamente. Lógico. Qual é o tema que não falta no Papo Empreendedor para você? Ação. Ação. Eu falo que o empreendedor que gera mais resultado é aquele que age. Tem poder quem age, né? Porque, imagina, enquanto muitos estão planejando,
O empreendedor que age, ele está fazendo duas coisas. Ele está agindo propriamente dito e, principalmente, ele está aprendendo. Porque o ser humano, ele aprende errando, fazendo, executando. Ele não aprende pensando, analisando, fazendo brinco, no business plan. Não, cara, hoje eu falo que é uma era do fazejamento. Você faz planejando, você age planejando. Mas eu gosto também dessa ideia do PDCA lá, da administração, Sim, né? adoro. E é essa lógica que você está trazendo. Eu planejei mesmo que rápido, planejei começar essa gravação agora, eu cometi um erro, eu anoto meu erro para que no próximo episódio eu não faça aquele erro. E segue toca. O baile. E toca. Porque o Felipe aprende a ser um apresentador de podcast sendo apresentador. Sim. Só que quantos que estão nos ouvindo têm um sonho de ser apresentador, podcast de TV, de, sei lá, ou um sonho qualquer, e estão se preparando. E você precisa saber quem está aí. Você nunca vai estar preparado até que você dê o primeiro passo. Meu primo falou esses dias: Felipe, eu queria ter esse dom que você tem para você se comunicar, porque eu preciso fazer os vídeos da empresa lá e não consigo. Falei, vai. Faça. O primeiro vai ficar uma bosta. O segundo vai ficar um pouquinho menos. E assim você vai aprendendo, né? E tá tudo certo, né? Eu honro e respeito o Felipe de 8 anos atrás que começou a fazer conteúdo e que não sabia, e que não tinha uma dicção boa. Às vezes não tem ativo meio que o modo Tata Werneck ainda e tá tudo certo. Sim, na boa. Tá tudo certo, né? Na boa. Você tá fazendo. Sim. E mais do que fazendo, né, Felipe? Você está vivendo. Porque a ação é um sinônimo de vida. Sim. Então, quando eu estou fazendo, eu estou vivendo. Porque quando eu parto para ação, eu me conecto com o Felipe, com o João, com a Maria. Eu faço A, B, C. E vou me conectando, vou vivendo, vou aprendendo. A neuroplasticidade vai ganhando muito mais musculatura, porque eu estou tendo muito mais inputs do que aquele que está só... deixa eu analisar. Sim. Deixa eu colocar os planos. Não, cara, sai, tira a bunda da cadeira, faz acontecer. Legal. Rodrigo, muito obrigado pelo papo. E pra galera que quer conhecer seu trabalho, que quer conhecer um pouquinho dos seus cursos, das suas imersões, como que a nossa galera te acha nas redes sociais? Vamos lá. Em todas as redes sociais, a começar pelo Instagram. TikTok, LinkedIn, as que eu estou mais presente, YouTube. E também LinkedIn, YouTube, estou no Twitter também e no Kawaii. Estou no Kawaii para resgatar algumas almas de lá, eu brinco. Bom, todas elas são Rodrigo Fonseca IE, de Inteligência Emocional. Lá tem tudo, né? Tem um site da empresa que é SBIE, S de Sociedade, B de Brasileira, I de Inteligência e de Emocional, sbie.com.br. Tem todos os treinamentos, tem informações, tem imersões, tem pessoas que querem trabalhar com isso também, eu formo profissionais para isso. Então, estou aberto para poder ajudar quem quer conhecer esse mundo, mais do que conhecer esse mundo invisível, quer agir, quer viver, quer fazer acontecer. Essa é a minha missão. Legal. Rodrigo, muito obrigado pelo tempo, pela energia, bate-papo muito bom, agrega muito para nossa galera. Que bom. Espero que eles possam se conectar com você também, consumir seu conteúdo e aprender vivendo. Um prazer, tamo junto. Obrigado, Felipe, obrigado a todos, contem comigo. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Você sabe que se você quiser acompanhar nosso conteúdo, nossos outros episódios, ou até mesmo sugerir convidados, temas, vocês nos acham em todas as redes sociais, plataformas de áudio e vídeo, como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.